Acaba de sair uma pesquisa eleitoral que mostra não só nomes clássicos da política, como Bolsonaro e Lula, como também agora o Tarcísio de Freitas, que até então o pessoal só cotava ele para governador, e ele mesmo nunca falou diretamente dele ser candidato a presidente, e eles voltaram com o nome Ciro Gomes, e a gente tem também Pablo Marçal e o estreante Gustavo Lima. Então vamos comentar aí a respeito desse resultado, o quanto ele é confiável ou não. Então já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo para dar aquela força aí. Bom, então a pesquisa foi apresentada pelo Paraná Pesquisas, que do meu ponto de vista é um dos institutos mais confiáveis que existem. Mas antes de tudo, né, dá pra gente confiar em pesquisa ou não? Sinceramente, eu acredito que a maior parte das pesquisas que acontecem, não, aliás, não é o que eu acredito, é um fato, é assim que funciona, tá? A maior parte das pesquisas, elas não são publicadas. Por quê? Normalmente, quem encomenda uma pesquisa, ele primeiro olha para o resultado dessa pesquisa e, se aquilo o favorece de alguma maneira, ele publica. Se não favorece, ele simplesmente não publica, faz o que se chama de impugnação de pesquisa, né? Fala que houve algum erro, algum problema, enfim. Então, existem vários métodos de você realizar uma pesquisa. Então, quando a gente está em época aí de campanha, né? De repente o candidato A tá na frente, só que outra pesquisa lá do outro lado do país falou que não, é o outro que tá na frente. Daí sai outra pesquisa que fala que é o outro. Isso por quê? Primeiro, existem vários modos de se perguntar a mesma coisa. Você pode perguntar, por exemplo, o que você acha do governador Tarcísio de Freitas? Você acha que ele é um bom governador? Acho que sim, acho que não. De 0 a 10, qual nota você dá? Ou você pode perguntar, apesar do avanço de ações da polícia reprimindo a população, o que você acha do Tarcísio de Freitas? Então, assim, existem diversas formas de você perguntar a mesma coisa e, no fim das contas, ter resultados diferentes que vai ser apresentado de uma forma para o público que ele nem vai saber direito, ou pelo menos nem vai atrás para tentar entender como aquilo realmente aconteceu. E daí, se a pesquisa dá um resultado diferente, eles tiram aquela pesquisa do ar, não fazem a publicação dela, mudam o método, pagam uma outra pesquisa. É assim que funciona no Brasil e suponho que é assim que funciona no mundo também. Bom, tendo em vista isso, existem outros fatores, como por exemplo, onde você vai fazer essa pesquisa. A gente já viu pesquisa sendo feita em porta de presídio. E você sabe, mãe, familiar de presidiário, normalmente tende a votar em um certo partido, em um determinado político. Então, por conta disso, é que a gente sabe que, né, depende de onde você vai fazer a pesquisa, você vai ter um resultado. Eu lembro que na eleição aqui para prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal falou uma coisa bem legal, né? Olha, se você vai fazer a pesquisa em horário comercial, em dias úteis, você vai pegar quem está em casa, é o quê? É o desempregado, é o que está recebendo benefício do governo e está em casa, é a pessoa que muitas vezes até deveria trabalhar, mas ela não quer saber de trabalhar, né? Você vai pegar a dona de casa, é um público. Agora, se você vai fazer uma pesquisa no fim de semana, você vai pegar o trabalhador que está de folga, você vai pegar, muitas vezes, o empresário que tirou um dia de descanso. Então, assim, não tem como você ter um negócio muito preciso. E essas margens de erro que apresento por aí, eu realmente não acredito. Mas, depois de toda essa ressalva, então, a Paraná Pesquisas, ela apresentou 2 cenários. O primeiro foi uma pesquisa não estimulada. A pesquisa não estimulada você chega para a pessoa e fala assim, e aí, em quem você pretende votar para presidente em 2026? Então a gente teve aí praticamente metade da população falou que não sabia, não tinha ideia, tá? 49,8%. E de fato, né, você nem sabe quem vai se candidatar, você não sabe se o Bolsonaro vai estar elegível ou não, você não sabe se o Lula vai se candidatar, então assim, isso muda muita coisa. Nesse cenário, o Lula ficou com 20%, Bolsonaro 16,7%, né?
que é uma diferença pouca, dá praticamente quase, né? Dá quase aí pra gente falar que houve um empate técnico. Daí a gente tem os nomes Tarcísio de Freitas com 1,6%, Pablo Marçal 0,7%, daí a gente tem o Caiado, Gustavo Lima e a Michelle Bolsonaro, todos aí abaixo de 1%, né? O Ciro Gomes, ele tá com 1,2% e o Tarcísio 1,6%, né? Agora, em um cenário estimulado, em que você fala o nome das pessoas, né? Ó, tem fulano, fulano e beltrano. A gente já tem aí o Lula com 34 e o Bolsonaro com 33,9. Ou seja, aí sim é um empate técnico mesmo, né? Você deu os nomes e a gente tem então Ciro Gomes em terceiro lugar, Pablo Marçal, Ronaldo Caiado, e eles não citaram Tarcísio de Freitas, não citaram o Gustavo Lima. Não sei o porquê, né? Então aí que tá, questão de entra o método de pesquisa. Mas assim, eu até entendo não colocar o Gustavo Lima porque assim, ele não tem partido ainda. A partir do momento que ele tem partido, aí talvez você já mude um pouco a questão. Só que o que realmente fez a diferença e fez o Bolsonaro ele vencer o Lula, mas não uma vitória para não haver segundo turno. Uma vitória no sentido de não haver, de ir para um segundo turno, mas ter mais votos do que o Lula. Foi só no momento em que retiraram o nome do Pablo Marçal. Tirando o Marçal, a gente tem alguns votos que vão para o Lula, mas a maior parte dos votos vão para o Bolsonaro e no fim das contas ele acaba com um número maior. Tá? Agora, qual é a minha projeção? Qual é a opção que eu tenho? Se assim, eu posso mudar de opinião. Se eu reconheço isso, eu tenho que ouvir o que cada um tem a dizer, mas de primeiro momento eu penso em votar no Bolsonaro, tá? Minha melhor opção é o Bolsonaro. Se a gente tivesse um cenário entre Tarcísio e Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e Bolsonaro, eu preferiria o Tarcísio de Freitas. É o nosso atual governador aí, né? Eu acredito que ele tem um potencial maior do que o Bolsonaro para ser uma boa liderança. Ele é um cara que tem feito um trabalho fantástico aqui. E sim, a gente está tendo problemas com a polícia aqui no estado de São Paulo. Sim, a gente tem problemas com isso. Mas, no ponto de vista geral, ele tem apresentado um serviço muito bom na medida do possível, é claro, né? Porque a gente tem aí o prefeito Ricardo Nunes que, né, é aquela coisa, é o que sobrou, né? Ou era ele ou era votar em alguém da esquerda. Então, né, acabou sobrando o Ricardo Nunes. Até o Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes sem querer apoiar, né? Tarcísio de Freitas suponho que foi na mesma condição. Com isso, então eu penso que o Tarcísio seria a melhor opção. Se a gente tiver um cenário aí, sem Bolsonaro, contra qualquer pessoa da esquerda, e o Tarcísio estiver na parada, eu voto no Tarcísio. Eu digo com e sem Bolsonaro porque se o Bolsonaro se candidatar, muito provavelmente o Tarcísio ele vai para um segundo mandato em São Paulo, que também seria algo fantástico, algo fenomenal. E daí teríamos uma outra opção para prefeito, né? Se o Tarcísio subir para se candidatar a presidente com o Bolsonaro inelegível, daí a gente vai enfrentar um problema muito grande aqui em São Paulo, que é ter uma opção do Ricardo Nunes como governador. Aí, meu amigo, é que a porca torce o rabo, né? Porque como prefeito o negócio já tá ruim, imagina se ele for para governador. E assim, se você for ver, ele vai ter de novo o apoio do Bolsonaro, o apoio do Tarcísio e o apoio de muita gente da direita. Então não seria legal esse tipo de cenário, mas ao mesmo tempo a gente ia fazer o quê? Ia colocar um Boulos ou colocar alguém assim. E daí, depois disso, né, a gente vê que o que vai mudar totalmente essa eleição é a presença do Bolsonaro, tá? Porque o Superior Tribunal, o STE, né, Superior Tribunal Eleitoral, ainda não decidiu, não finalizou os trâmites para decidir se, de fato, o Bolsonaro estará elegível ou não. E isso vai depender de muita coisa que vai acontecer aí pelo meio do caminho, tá? Mas eu penso que o Tarcísio de Freitas é a melhor opção que a gente tem hoje. Eu votaria no Ronaldo Caiado, votaria no Pablo Marçal, votaria assim se realmente fosse contra alguém da esquerda e não tivesse mais opção nenhuma, tá? São as únicas condições. E o pessoal aqui nem colocou o Romeu Zema,
tá? O Romeu Zema é o governador de Minas Gerais. Até o momento eu faço parte do Partido Novo, que é o mesmo partido do Zema. Embora o pessoal do Novo assim esteja ultra animado para ele se candidatar a presidente, eu acredito que se o Bolsonaro estiver elegível, ele não vai se candidatar. Ele já deu a entender isso em diversas falas. E também penso que, mesmo que ele se candidate com o Bolsonaro inelegível, ele vai ter a mesma chance aí do Caiado, né? Coisa de 1%, 5% no máximo, né? E por fim, Gustavo Lima. Votaria no Gustavo Lima? Contra alguém da direita? Sim. Mas daí é que vai o disclaimer, né? Tudo que eu falei aqui. Claro que eu tô falando isso 2 anos antes, mais de 2 anos antes. Não? Vamos arredondar aí para 2 anos antes da eleição. Na verdade, faltam menos, né? Então, muita coisa pode mudar. Então, se algum sem vergonha pegar esse vídeo aqui e falar, tá vendo, Marcos? Saiba que no fim das contas, eu penso isso antes de ouvir o discurso, antes de ouvir as propostas de cada um. A coisa pode mudar totalmente. E o Gustavo Lima, ele tem um fator que é a questão que nem todo mundo sabe que ele está se candidatando. Quem sabe é quem acompanha ele. Porque assim, tem muita gente que o conhece, mas não acompanha o que ele fala, o que ele faz, né? Ouve as músicas dele, mas e aí? Né? Que diferença isso faz no fim das contas, politicamente falando? Agora, ele começando a aparecer, pode ser que o cenário mude. Eu não acredito que ele vai começar a ser conhecido a ponto de conseguir já vencer essa eleição logo de cara, a não ser que a gente veja algo totalmente inusitado acontecendo. Você vê o caso, por exemplo, do Pablo Marçal. Na eleição de São Paulo, do meu ponto de vista, ele não tinha chance nenhuma de vencer. Mas foram tantas situações inusitadas que ele se meteu e que ele conseguiu gerar, que no fim das contas ele fez tanto barulho que acabou fechando em terceiro lugar. Né? Então assim, para quem não tinha chance nenhuma fechar em terceiro foi eu não tô nem julgando se ele seria um bom governante ou não. Não é essa a questão. Tô falando de marketing, de autopromoção, de divulgação. Nesse sentido, ele foi muito bem. Mas comente sua opinião aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até mais.